Hola, hola, bendiciones, bendiciones. Muy buenos días. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo que vier a hacer en ese día. Que las puertas del cielo se abran y sea derramada las ricas bendiciones de Dios para su vida. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Palavra Viva e Eficaz. Soy su amiga, hermana en Cristo, la misionera Márcia. Hoy quiero compartir esta palabra con ustedes, esperando siempre que nuestro amado Dios, por medio de su Espíritu Santo, les ministra a su espíritu, alma y hable a su corazón. Hoy quiero leer junto con ustedes la palabra del Señor que se encontra en Segunda de Reyes, no capítulo 5, no versículo 10, que nos diz assim: Entonces Eliseu lhe enviou um mensageiro dizendo: Ve e lava-te 7 vezes em el Jordão, e tu carne se te restaurará e serás limpio. Naamã era um comandante do exército do rei de Síria. Era um homem grande, ilustre a los ojos de su senhor. Era um homem valente, pero leproso. Naamã era o principal comandante militar de um inimigo persistente, tanto em Israel como de Judá. Naamã tinha muito a seu favor, pero lo que tinha em sua contra era devastador. Era leproso, lo que significava que padecia de uma enfermidade horrível e incurável, que pouco a pouco lhe levaria à morte. Não importa quão bueno e exitoso haya sido a vida de Naamã, ele era leproso. Mas com a chegada de uma muchacha que havia sido traída cautiva de Israel em sua casa, sua vida estava prestes a ser mudada, a ser cambiada por completo. Essa muchacha era uma missioneira involuntária, tomada cautiva de Israel, e agora em Síria. Ela se encontrava em Síria. Deus permitiu que a tragédia de seu cativeiro lograra um bem maior. Essa muchacha ilustra as formas misteriosas em que Deus obra. Essa muchacha poderia carregar dentro de si uma raiz de amargura, ressentimento, ódio por Naamã e quedar-se em silêncio, sem falar sobre o profeta. Mas não, ela não permitiu que esses sentimentos impedissem o propósito que Deus havia levado ela àquele lugar. Mas ela dá a conhecer sobre o profeta. Então Naamã entra em contato com o rei de Israel e tomou consigo 10 talentos de prata. Mas o rei de Israel quedou-se molesto, porque estava fora de seu poder de curar a lepra de Naamã. E ele não tinha relação com o profeta de Deus, que tinha o poder de sanar. Pensou que o rei de Síria buscava para pelear. Isso tudo se passou quando esta muchacha deu a conhecer que havia ali na sua terra, no seu lugar, onde ela foi trazida cautiva, um profeta chamado Eliseu. Então, quando o profeta Eliseu supo que Naamã estava em Israel, enviou um mensageiro para dizer-lhe a Naamã que fora ao rio Jordão e se lavara 7 vezes para curar-se. Naamã estava enojado porque esperava que Eliseu viera e fizera algum tipo de milagre especial para saná-lo. Pensou que o rio Jordão era um rio sujo e que havia muitos rios melhores em Síria. E por que escorreu justamente aquele rio que não estava limpo, estava sujo? Pero um de seus servos o animou a seguir as instruções de Eliseu e lavar-se em o rio Jordão.
Naamã decidiu seguir as instruções do profeta e submergendo-se 7 vezes, porque a ordem dele foi 7 vezes, a ordem que Deus deu ao profeta Eliseu. Em Jordão se curou de sua lepra. A história de Naamã nos ensina a importância de la obediência e la humildade ante Deus. Como é importante essas duas coisas, obediência e la humildade. Naamã esperava uma cura espetacular e assombrosa, pero Deus elegeu curá-lo através de um processo simples de lavá-lo em el rio. A cura de Naamã nos recuerda que as bendições de Deus a menudo vêm de formas inesperadas e que devemos confiar em sua sabedoria e poder. Por nada Naamã perderia uma cura por causa do seu orgulho, não? Do seu orgulho. Ademais, a história de Naamã também nos ensina acerca da humildade. Ao princípio, Naamã se enojou e se enorgulheceu. Difícil de falar essa palavra. Quando Eliseu lhe deu instruções sencillas. Eram sencillas, pero seus servos o animaram a ser humilde e obediente. Quando Naamã finalmente se submeteu à vontade de Deus, foi sanado e limpo. Ele teve que submeter, não? Ele teve que se humilhar. Podemos aplicar estas lições em nossas próprias vidas ao confiar em Deus e ser humildes ante Ele, incluso quando as coisas não resultam como esperávamos. Quando confiamos em Deus e obedecemos sua vontade, Ele nos guia por o caminho correto e nos bendiz abundantemente. Abundantemente. O que nós outros devemos fazer é ser humilde e reconhecer que necessitamos do Senhor e obedecer a sua voz, obedecer a tua ordem. Bueno, graças por sua presença. Deus me los bendiga. Que tenha um dia bendecido. Que tenha um dia bendecido e que sejamos humildes diante da presença do Senhor. Se ainda não se subscreveram em nosso canal, se subscreva em nosso canal, deixa um me gusta, comparta esta palavra. Deus abençoe a vida de vocês. Bendiciones.